Muito boa noite, que Deus abençoe você e a sua família. Segundo dia da nossa campanha, O meu maior sonho. Hoje eu quero falar de sonhos financeiros. Hoje eu quero falar da importância de você ser uma pessoa que não para pelo meio do caminho, porque adversidades vão aparecer para tentar fazer você desistir, fazer que você se desestruture. Então você precisa ser perseverante para que o seu sonho financeiro ele venha a se tornar realidade. Talvez você que está aqui, você fala assim: ô bispo, quando o senhor começou a campanha, eu falei que o meu sonho, ontem, era um sonho do casamento, era um sonho espiritual, só que eu tenho certeza que todos que estão aqui precisam prosperar, porque tudo na nossa vida está relacionado a valor. A energia que você está usando para me assistir agora com o seu Wi-Fi, aí com a sua internet, exige um recurso financeiro. Então é de suma importância que você também tenha sonhos financeiros. Talvez não seja o seu maior sonho no momento agora, mas há um motivo para você prestar atenção na mensagem de hoje. Ô bispo, não, eu sou daqueles que coloquei aqui que o meu maior sonho é uma bênção financeira. Então vem que vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, você que já está aqui sempre com a gente novamente, e você que é novo, já chegue já sentindo-se parte dessa família, apertando o botãozinho gratuitamente inscrever-se, já colocando o seu nome automaticamente na oração, e todos que estão aqui, sem exceção, olha aqui para mim, aperta o joinha aqui, ó. Todos que estão aqui agora, aperta o joinha, você não precisa pagar nada, é só apertar aqui. Você vai me ajudar tanto, fazer com que esta oração chegue a mais pessoas, tá bom? A minha Bíblia hoje ela está aberta aqui em Gênesis 30, a qual o Jacó se enriquece. Jacó se enriqueceu. E sabe o que é interessante? Jacó, ele teve um sonho quando ele saiu da sua casa fugido. Ele teve um sonho, ele sonhou com uma escada, a qual ele viu anjos subindo e descendo. E ele estava dormindo no deserto, ele chegou e pegou uma pedra que ele estava com ela ali, pôs ela de travesseiro. E neste sonho, logo depois dele acordar, ele teve a visão e a revelação que Deus estava ali com ele. Assim como Deus está aí com você, Deus está aqui comigo, com a pastora, Deus está com você. E quando ele teve este sonho, ele fez um voto com Deus, pedindo para Deus ser com ele. E Deus foi com ele. Deus foi com ele, ele encontrou ali a sua família, ele fez com que a sua família prosperasse, teve vários filhos, teve filhos chamados os patriarcas, a qual são as 12 tribos, teve os seus filhos. Só que quando ele estava vivenciando esse momento, o seu sonho quase foi interrompido pelo seu sogro Labão, porque o seu sogro por 10 vezes trocou o salário dele. Por 10 vezes o sogro dele chegou a primeira vez e falou para ele assim: o que você quer que seja o seu salário? Ele falou: não, eu quero que o meu salário seja as ovelhas que nascerem de determinada cor, na época salpicadas da primeira vez, sejam as salpicadas. E o sogro dele fazia de tudo, por 10 vezes ele trocava ali o tipo de animal que seria o salário dele. Só que uma coisa é fato: Deus era com Jacó e Deus é com você também. E olha o que aconteceu, para a gente meditar um pouquinho. Fala assim, que o Jacó, ele colocava uma vara na frente da onde as ovelhas que ele cuidava, os animais que ele cuidava, ele colocava uma vara na frente da onde que elas vinham beber água. E quando elas pegavam a cria que ele colocava a vara na frente daquela ovelhinha lá que vinha ali beber água, nascia da cor que estava estipulado como seu salário. Por quê? Porque Jacó sonhava, Jacó determinava e Jacó não aceitava a derrota, assim como você também não pode aceitar. Aí fala assim, o versículo 41, Gênesis 30, 41. Todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha as varas.
Assim, as fracas eram de Labão, seu sogro, e as fortes de Jacó. E o homem, que é Jacó, se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, teve servas, teve servos, camelos e jumentas. Olha que interessante. O Jacó, ele era uma pessoa que a situação não parava ele. E por que eu estou querendo que você entenda isso hoje falando sobre prosperidade? O meu intuito aqui hoje é fazer você sonhar em ter uma vida próspera, financeiramente falando. Só que eu preciso que você se conscientize que vai no meio desse processo aparecer muitas dificuldades. Vai aparecer muitas situações adversas para você desistir. E o que você vai fazer quando elas aparecerem? O Jacó continuava lutando e determinando. Você, será que vai fazer dessa mesma forma? Se você agir do mesmo jeito, com certeza você vai alcançar êxito, vai prosperar, será muito abençoado. Mas se você não agir desta forma, você vai ser uma das pessoas que começou um projeto, começou a colocar em prática e ver um sonho se materializar, mas ficou pelo meio do caminho. Eu sempre falo uma história aqui muito interessante. Eu sempre cito essa história, é uma parábola, uma historinha que Deus deu ao meu coração. Eu sempre falo para as pessoas. Uma senhora muito abençoada aqui na terra, ela buscava muito ao Senhor, mas ela tinha o hábito de, quando a bênção demorava, ela desistia daquela oração e partia para outra área da vida dela. Estava lutando pelo filho, aí demorava a bênção acontecer, ela ia para outra área, lutar pelo marido. Estava lutando por uma bênção financeira, aí demorava a ver o resultado, ela desistia daquela oração e começava outro tipo de oração em outra área. Mas continuava sendo uma serva fiel, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de leitura bíblica, uma mulher de jejum, uma mulher que fazia aquilo que Deus pedia para ela fazer. Era obediente mediante o que Deus lhe pedia. E chegou o dia dela ir para a glória. E o próprio Jesus fala que foi preparar morada para nós. E quando Jesus chega até ela, nessa historinha que estamos contando agora, ele vai apresentar para ela uma casa linda, qual será a sua morada. E esta casa tinha muitos, mas muitos cômodos mesmo. A igreja que eu já passei, você que conhece essa história, já coloca aqui, ó, já sei o que é essa história, coloca aqui, porque se eu já passei presencialmente na sua igreja, já pastoreei você presencialmente, você já ouviu essa história eu contando. E ela viu muitos cômodos, uma casa linda, 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 só que com muitas caixas em cada cômodos desses, umas caixas fechadas, bem lacradinha, com laço, bem fechada. Ela ia na cozinha gigante com algumas caixas, e em todos os quartos, na sala, onde ela ia, ela via essas caixas fechadas. E ela questionou: Senhor, posso perguntar uma coisa? É muito bonito aqui, mas algo me chamou a atenção. O que seriam essas caixas fechadas em cada cômodo? Aí Jesus fala: vem cá, filhinha, vem aqui para olhar. Tá vendo esta caixa aqui? Esta caixa aqui é a oração que você estava fazendo para o seu filho se libertar. O anjo desceu. Quando o anjo estava chegando, o anjo percebeu que as suas orações foram interrompidas. Você desistiu no meio do caminho. O anjo voltou e eu guardei a bênção da libertação dele aqui. Está vendo aqui esta outra caixa? Lembra quando você estava orando pela prosperidade, para que o seu marido tivesse um aumento salarial, para que vocês prosperassem, para poder comprar a casa do sonho e entre outras coisas financeiras? A bênção estava chegando, mas você desistiu, aí a bênção voltou e nós guardamos ela aqui. Isso aí era a sua bênção financeira, a bênção que você tinha pedido. E assim sucessivamente. Assim várias pessoas, várias vezes, e pessoas que ela orava por alguma situação, ela tinha o hábito de desistir. Então quer dizer que ela foi uma mulher de Deus, alcançou a salvação dela, mas o tempo que ela viveu aqui na terra, ela não realizou muito dos seus sonhos porque ela desistia. E eu não quero que você seja assim. Eu não quero que você seja dessa forma. Porque quando você ora, a Bíblia fala lá em Daniel capítulo 10, que quando Daniel ele se pôs a orar, no primeiro dia de oração foram ouvidas as suas palavras. E o anjo fala: por causa delas é que eu desci. Então, todas as orações que você faz são ouvidas, né? No plural.
e Deus manda anjos, mas para o anjo chegar vai ser necessário você ser perseverante, porque sempre quando o anjo está descendo, vai vir um inimigo para tentar impedir. E o que vai fazer esse anjo romper essa barreira é a sua perseverança. Então, no âmbito financeiro, faça igual o Jacó. O Jacó, por 10 vezes, o seu sogro Labão mudou o seu salário, mas ele persistia, venceu e se tornou poderoso na terra. Eu quero que você que está me acompanhando, levanta as mãos para receber. Você seja, em nome de Jesus, poderoso. Eu quero que você seja poderoso financeiramente, poderoso com relação a recursos, você seja próspero e muito abençoado, em o nome do Senhor Jesus, porque Deus faz isso para você. Ele falou para Abraão, lembra? Eu te engrandecerei. Você pega a história de Moisés, quando ele vai se confrontar com o faraó, Deus falou, eu te pus por Deus de faraó, eu te coloquei como autoridade na vida de faraó. Deus, ele dá poder aos homens. Pega a história de Josué, começa a ver, acompanhar quando Deus começa a tratar com Josué. Ele fala assim, eu vou te engrandecer, Josué. Então a gente tem que parar de ser muito religioso, achar que essas coisas são pecados. Deus quer te exaltar sim, quer te engrandecer sim, e eu vou orar por você hoje, e você vai tomar posse dessa bênção financeira, deste sonho financeiro, e será muito abençoado. Diga assim, eu recebo. Eu vou orar por você. Escreve aqui, ó, eu serei muito abençoado. Escreve nos comentários. Coloca umas 4 vezes aqui, assim, ó. Eu serei muito abençoado, envia. Eu serei muito abençoado, envia, porque eu vou ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Você recebe? Você toma posse? Aceita que eu possa orar por você? Então vamos orar juntos nesse momento para você dormir com Deus, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença em oração e pedimos a Ti a Tua bênção, pedimos a Ti o milagre, pedimos a Ti a vitória, a bênção total e completa, Pai. Pedimos que o Senhor seja com cada um aqui realizando os seus sonhos, fazendo que os sonhos deles se tornem realidade. Ô Senhor querido, quantos aqui têm um sonho financeiro e muitas das vezes quando se levanta uma adversidade eles desistem? Já eram para estar vencendo muitas e muitas vezes, mas por causa da desistência, da falta de perseverança, não têm vivido a vida que o Senhor desejou para eles. Então, eu os abençoo e declaro que a mão do Senhor está sobre a vida deles. Declaro que eles estão sendo muito abençoados pelo Senhor nessa noite, ou a hora que eles estão acompanhando aqui o Durma com Deus, fazendo a campanha do maior sonho, que o Senhor possa abençoá-los, protegê-los e honrá-los. É o que eu te peço, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Que a mão de Deus te abençoe, que a mão de Deus seja com você, que a mão de Deus te honre, que a mão de Deus te prospere e que você seja muito perseverante, tá bom? Que Deus te abençoe, te aguardo aqui amanhã. Põe o celular para despertar, para você estar aqui comigo nesse mesmo horário. Se você não conseguir acompanhar no mesmo horário, vai lá, vê um horário específico para você entrar aqui e fazer a campanha comigo todos os dias, tá bom? É um prazer ter você aqui comigo, é um prazer estar orando por você e ver você sendo abençoado dia a dia, tá bom? Te aguardo amanhã, durma com Deus, eu te aguardo, você e toda a sua família, e compartilha muito aí esta mensagem, porque com certeza pessoas serão abençoadas através da sua vida. Até amanhã!